boa noite. Então, estou começando aqui uma live super interessante que vai ser sobre as doenças endocrinológicas. Estou escrevendo aqui, endocrinológicas. Doenças endocrinológicas e obesidade. Vou botar vírgula aqui. Obesidade e infertilidade. Doenças endocrinológicas, ficou sem acento, mas para corrigir vai ser difícil, vai ficar assim. Vou postar. E aí agora vou deixar marcado aqui o título da live. Consegui. Oi, Frank, tudo bom? Tentante mãe, que bom que você está aqui. Danze, Red, às vezes fica difícil a gente ler o nome do Instagram, identidade e reconhecer. Fê Costa, FR Beauty, muito obrigada por estarem aqui comigo essa noite. Gente, eu tava assistindo uma outra live do Guilherme Benchimol, que é da XP, e quando vi já era 7:20. Me arrumei rapidinho para estar aqui pontualmente. Olá, Denise, tudo bom? Que bom que você está aqui também. Daqui a pouco a doutora Patrícia Santa Fé, endocrinologista, vai entrar. Eu entrei um pouquinho mais cedo, aqui no meu relógio já são 21. Vamos ver, daqui a pouco ela vai entrar e vai me pedir a solicitação e aí eu já vou aceitá-la. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, mas vamos tentar dividir assim. Primeiro a gente vai falar de hipotireoidismo e hipertireoidismo, que são as doenças da tireoide. Aí depois a gente vai falar de síndrome de ovários policísticos, depois de hiperprolactinemia e por último, obesidade. Então, façam as perguntas conforme a gente vai falando sobre aquele assunto, tá? Para facilitar, que senão a gente se perde e fica confuso. A doutora Patrícia já entrou aqui, ela deve estar me solicitando o pedido para que eu autorize a entrada dela aqui na live, para que ela divida aqui a tela comigo. Divida a responsabilidade. Vamos ver aqui. Matheus, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Espero poder contribuir, sanar algumas dúvidas. LBV de Portugal. Que honra! Convidado internacional. Como é que está a situação aí em Portugal? Vi que vocês já estão viajando pela Europa e por Portugal, estão no sul de Portugal, acho. Que legal. Bom ver que os países europeus já estão voltando ao normal. Paola, querida, melhor ginecologista que já tive, faz muita falta. Mas tu te mudaste, né, Paola? Não tá mais no Rio Grande do Sul. Afonso, meu colega, sempre dando a honra da sua presença aqui. Querido. Afonso é otorrino. O Afonso foi meu colega de faculdade, a doutora Patrícia também foi minha colega. Patrícia,
tenta sair e entrar de novo. Aí logo que tu entrares na live, vai aparecer para ti a mensagem pedindo a autorização para entrar ao vivo aqui comigo. Porque eu não tô vendo ainda o teu pedido. Vamos ver. E aí, vão me contando como é que vocês estão. Estão bem? Estão cansados dessa quarentena sem fim? Oi, Ana, tudo bom? Fernanda, tudo bem? Que bom que você está aqui. Olá. Espaços exercitários, Zona Sul. Fisioterapeuta. Tem feito uns vídeos legais também, né? Dicas de como evitar dores nas costas. Eu tenho tido muitas dores nas costas agora nessa pandemia. A gente fica mais tempo ainda sentado, não vai na academia, dá mais dor nas costas, né? Sim, doutora, 3 anos que estou em Foz do Iguaçu e ainda não consegui encontrar uma doutora como você. Querida, agora a gente pode fazer telemedicina, Paola. Agora foi liberado, inclusive pela Unimed. Claro que daí o exame ginecológico tem que ser feito aí. Patrícia, onde você está? Doutora Patrícia, por favor, entre. Patrícia, você está me ouvindo? Está presente aí na live? Me responde alguma coisa se tu tiveres por aí. Se não, vou te aguardar aqui. E se tu tiver presente, tu vai ter que sair da live, depois entrar de novo, que daí quando a gente entra é que logo vem aquele pedido de solicitação. E eu já ouvi falar que a gente pode chamar a pessoa também apertando no rostinho. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Nunca fiz. Não tá dando. Eu tô apertando no rosto dela e não aparece nada. Adorei essa notícia de telemedicina. Precisamos agendar logo. Sim, sim. Vamos agendar, sim. Não aparece a solicitação, Patrícia. Tenta sair da live e entra de novo, porque essa solicitação aparece logo que a gente entra. Ah, olha só, eu vou te chamar. Ó, eu acho isso. Eu acho que tu vai aparecer agora. Ah, ela deve ter saído, que diz que não foi possível chamá-la. Vamos ver de novo aqui. Ai, meu Deus, que situação. Vão conversando aqui comigo, não aparece a solicitação. Será? Ah, Patrícia, sabe o que é? Sei o que é. O teu, já sei. Oi, Agora. tudo bom? Que bom que você entrou. Não, eu disse, o meu maior problema não era o conhecimento, era a questão tecnológica. Sabe o que é? Às vezes é porque o perfil não é público. Era isso? Não, meu perfil é público, mas não aparecia a solicitação. Aparecia uma imagem ali que só um fixado, não tinha. Mas estamos aí. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Já estava aqui sem saber o que falar. Já temos Bem várias feliz, viu? pessoas Bem feliz. Minha entrando. primeira live contigo, graças a ti que eu tô fazendo, viu? Porque essa questão tecnológica realmente, vamos lá, né? Sim, eu tive que dar um empurrãozinho para a Patrícia aceitar o meu convite, mas graças a Deus ela aceitou, tá aqui, e eu acho que a gente vai aproveitar muito todo o conhecimento que ela tem de endocrinologista
E nós, como médicos, é sempre importante a gente discutir com colegas de outras áreas Isso é muito as importante. situações da clínica, do dia a dia, para a gente ter uma outra visão, né? Uhum. Eu tenho até um colega médico que ele diz que a gente se beneficia muito quando a gente vai em congressos de outras especialidades, que aí a Uhum. gente vê de uma outra forma, né? Aquela doença que a gente está acostumado a ver, porque infelizmente na medicina tradicional o conhecimento é segmentado, mas o corpo humano ele está interligado, né, Não, Patrícia? não tem como separar, né? Então, Uhum. muito bom. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou a doutora Fernanda Pacheco, eu sou ginecologista e atuo na área de reprodução humana. A Patrícia foi minha colega de faculdade, e aí eu quero que tu te apresente, Patrícia. Sou endocrinologista, fiz 2 anos de clínica médica também, que é dentro desse pensamento de ser o mais completo possível, né? E trabalho hoje muito com as grandes áreas, que é diabetes, obesidade, tireoide e a parte de fertilidade, que eu gosto bastante. E por isso que a gente andou, né, conversando e tem alguns pacientes em comuns. E eu acho que é bem importante isso que tu falou, que hoje essa segmentação que tem em todas as áreas, né, não só na medicina, ela enfraquece. A gente tem que tentar ser o mais completo possível. E trocando ideias com outros colegas de outras áreas é a melhor forma da gente conseguir. O conhecimento se constrói, né? Ninguém tem o conhecimento máximo, a gente vai construindo ele durante a nossa vida. É verdade. Então tá, querida, vamos começar então falando de tireoide, Vamos lá. essa glândula que fica aqui no pescoço. A tireoide ela é muito importante, né? Principalmente agora que a gente está falando sobre fertilidade. Uhum. As doenças mais comuns de tireoide, que hoje é o hipotireoidismo, mas também tem o hipertireoidismo e os nódulos de tireoide. E em relação à questão de fertilidade, o que mais interfere sempre vai ser a doença funcional, seja o excesso de hormônio, que é o hipertireoidismo, ou a falta de hormônio, que é o hipotireoidismo. E o mais comum é o hipo, né? Que a gente vê muito frequente nas mulheres. E dentro da questão também de fertilidade, mas eu acho que serve para todo mundo, o hormônio da tireoide ele é responsável pelo metabolismo do corpo inteiro. Então, às vezes, pequenas deficiências do hormônio já vai interferir tanto na fertilidade, mas também no bem-estar, no cabelo, na unha, no corpo da pessoa, no humor, no sono vigília. E isso as pessoas têm que buscar, porque nesse mundo moderno, a gente tem o que a gente chama de desreguladores endócrinos, que são substâncias que estão atacando a nossa tireoide, como os agrotóxicos e a própria questão dos bisfenóis, dos plásticos, né? Então, a gente tem muito contato com isso e cada vez mais existem doenças subclínicas da tireoide, mas que já vão representar para cada um de nós uma diferença na vida, na qualidade de vida. Então, é muito importante essa investigação. Hoje, a gente não lida mais essa avaliação do hormônio tireoidiano só quando a gente vai ter uma história familiar positiva ou já tem algum outro sintoma. A gente faz de rotina, porque pequenas alterações podem representar muita diferença na qualidade de vida das pessoas. E os hormônios da tireoide, o TSH principalmente, que é o hormônio que sai da hipófise e manda na tireoide, ele é particularmente especial, né? Importante de ser pedido antes de uma gestação e também na mulher com idade mais avançada, acima de 40, 50 anos, né, Patrícia, que tem a maior incidência de alteração. E as mulheres têm mais alteração de tireoide do que os homens. E só mais um comentário que eu gosto sempre de relacionar os órgãos, né, as especialidades com algum simbolismo, assim, para as pessoas mais leigas entenderem. E a endocrinologia, eu associo os hormônios assim como mensageiros. Eles saem de uma glândula, vão para diversos tecidos, controlam as atividades desses tecidos, dessas células, produzem outros hormônios e influenciam nas atividades desses hormônios. Às vezes um hormônio manda no outro, né? Que são os feedbacks positivo, negativo que a gente Exatamente. fala.
Então, é algo bem complexo, uma especialidade bem complexa, e às vezes um hormônio, se está aumentado, ele é benéfico, se está um pouco diminuído, já é ruim, é meio que um efeito de 880. É E é essa muito a sensação importante. que eu É isso aí. É da muito importante lembrar endocrinologia. de eixo hormonal. E é muito difícil o eixo hormonal. Várias vezes eu tenho que reler o eixo que regula a menstruação, a ovulação, porque é muito complexo, vários fatores e vários outros hormônios influenciam. Então, realmente é uma especialidade muito bonita e bem complexa. Parabéns por É, o eixo atuarmos. hormonal. O eixo hormonal eu quis destacar porque as pessoas, elas às vezes, até alguns colegas, pedem os hormônios soltos, né? E a gente tem que lembrar que existe um comando, existe o hormônio-chefe e o hormônio operário, né? O hormônio que trabalha. Isso tem a relação entre os hormônios, né, sexuais, vai ter relação com daqui a pouco prolactina, entre outros hormônios, o de tireoide vai também poder atrapalhar os hormônios sexuais e assim por diante, mas todos sempre tem que considerar o hormônio que manda e o que obedece, porque a gente só vai poder ter uma noção do qual é o erro que tem naquele eixo hormonal se a gente considerar o eixo completo. Então, isso também é muito importante, e a ação hormonal é o que liga o corpo como ser único, né? Porque tu vai dizer assim, ah, mas tem o fígado, tem o coração, mas existem substâncias, e uma delas são os hormônios, que vão fazer a comunicação entre todos os nossos órgãos, né? Então, é extremamente importante. Uhum. E a E, tireoide é um dos Patrícia, principais, né? uhum. Sim, é verdade. E a tireoide, a maioria dos distúrbios da tireoide, elas são autoimunes. Pode explicar Hoje um em pouquinho? dia, hoje em dia o que a gente sabe, tá? Existe sim a autoimunidade, que tem daí o marcador do antitireoperoxidase, que é o anti-TPO no hipotireoidismo, e o anti-TRAB, que é o receptor do TSH, que é no hipertireoidismo, mas também aquilo que eu falei sobre os agrotóxicos e bisfenóis, que também vão muitas vezes atacar a tireoide, e a gente vai ter uma destruição glandular sem ter uma doença autoimune. Mas sim, a doença autoimune está muito presente. Às vezes a gente pode ter um anticorpo negativo, mas a doença, principalmente no hipotireoidismo, já pode estar se manifestando e o anticorpo ainda não aparecer na circulação sanguínea. Então a gente também tem que lembrar disso. Assim como tem algumas mulheres jovens que vão ter um anti-TPO positivo e não significa que elas têm doença tireoidiana e nem que elas vão desenvolver doença tireoidiana. Então os marcadores de tireoide de autoimunidade sim, são importantes, mas tem que ser individualmente avaliados, porque senão a gente pode fazer um diagnóstico equivocado. Então, isso é muito importante também. Eu vejo muita gente se assustando ou monitorando o anti-TPO. O anti-TPO está positivo, tem alteração de TSH, a gente vai tratar. Não tem alteração de TSH, a gente vai esperar, a gente vai observar o TSH também. Não precisa ficar dosando o anti-TPO em sequência, porque o anti-TPO não vai mudar. Seria positivo, um pouco mais positivo, um pouco menos, não vai mudar para a gente. E outra coisa também, assim, antitireoglobulina, né? A antitireoglobulina, ela vai estar presente em alguns pacientes, né, a gente tem tireoide, esse marcador ele vai vir positivo. Então, normalmente o ideal é pedir anti-TPO e anti-TRAB. Não precisa pedir outros marcadores para autoimunidade de tireoide na rotina, tá? E em relação ao TSH, quando a gente fala em gestação, daí sim, a gente tem mais critérios ainda. Porque antigamente a gente queria um TSH sempre menor que 2,5 para a mulher engravidar. As novas diretrizes, elas colocam que a menor que 4,5, se a paciente tiver um anti-TPO positivo, a gente vai tratar. Mas se tiver um anti-TPO negativo, a gente pode até não tratar. Então mudou algumas coisas e o anti-TPO ele passa a ser um marcador para nos ajudar. Assim como a gente sabe, a gente que trabalha dentro da parte de reprodução e com grávidas, que durante a gestação, a primeira fase gestacional, às vezes a mulher nem sabe que está grávida, né? E a gente pode ter um TSH muito baixo num exame de rotina. E daí, às vezes, pode até ser equivocado um diagnóstico de excesso de hormônio, de hipertireoidismo. E, na verdade, o que está acontecendo é que aquela mulher está grávida e durante a primeira fase da gestação,
o beta-HCG, que é um outro hormônio, vai lá na tireoide, estimula a tireoide a aumentar a produção hormonal. E o TSH tem uma tendência a baixar e ser simplesmente porque a mulher está grávida. Então, aí, se a gente pede um antitrab, que é o anticorpo, a gente consegue separar o que é hipertireoidismo doença de um hipertireoidismo fisiológico da primeira fase da gestação. Então, são várias coisas que a gente tem que cuidar de como usar os anticorpos. Porque se a gente usar de forma assim para todo mundo, a gente pode ter realmente alguns equívocos. Tá, Patrícia, mas só eu não entendi. Então, assim, para a mulher e o homem que não. A mulher que não está grávida e o homem, o TSH, o limite é 4,5. Mas para a mulher que quer engravidar no primeiro trimestre, seria 2,5. Sim, só que tem a novas diretrizes, elas colocam que se a paciente não tem história familiar positiva, não tem bócio, né, não tem aumento de tireoide, e daqui a pouco vem um TSH de 3, não precisa tratar necessariamente aquela mulher se ela tiver um anticorpo negativo. Se ela tiver um anticorpo negativo, mas se o anticorpo for positivo, trata. Se ela for positiva, daí trata. Trata porque tem uma tendência dessa mulher, ela ter o aborto no primeiro trimestre, né? Que o anti-TPO também vai influenciar essa questão de autoimunidade em aborto no primeiro trimestre. E também por uma questão de melhora de fertilidade. Eu, particularmente, se a mulher é jovem, individualizando cada uma, mas se a mulher é jovem e daqui a pouco já está com dificuldade de gestação, o TSH estando acima, eu tendo uma margem de tratar o TSH, eu trato, porque a gente vê que melhora, sim, essa parte de fertilidade. Então, tem uma série de coisas. Dentro da endocrinologia, muita coisa vem mudando, mas, ao mesmo tempo, vem mudando em cima de alguns estudos determinados. Só que, na prática clínica, a gente tem que individualizar cada paciente. Mas não é como antigamente, que todo mundo tinha que estar com TSH menor que 2,5. Hoje a gente já pensa um pouco mais se vale tratar ou não, dependendo do contexto do paciente. A mulher, né? A mulher, sim. E uma vez que a pessoa apresentou anti-TPO positivo, ela vai ter para o resto da vida? Aí é que tá. O anti-TPO é um anticorpo que ele vai flutuar. Ele pode estar positivo, né? E pode até reduzir conforme a parte de imunidade daquela pessoa melhorar. Só que o que acontece é que tu pode ter um anti-TPO positivo e esse anti-TPO positivo não ser responsável por doença. Porque tu tem que saber o porquê tu está pedindo o exame. Ah, a pessoa já tem hipotireoidismo, tem um anti-TPO positivo. Tu não precisa ficar monitorando para ver se aquele anti-TPO vai negativar, sabe? Não tem necessidade, porque ele é só um marcador. Tu trata é a tireoide preguiçosa. Tu vai tratar, na verdade, a reposição do hormônio que está faltando. Tu não está tratando o anticorpo. Na endocrinologia se trata muito pouco o anticorpo, se trata normalmente a reposição do que falta, né? Então, por isso que é uma coisa em relação à dosagem de anti-TPO, tem que ser feita uma vez, deu positiva, não precisa ficar monitorando. Deu negativa, vale a pena repetir depois de um tempo, porque ele pode vir a positivar, né? Mas ficar monitorando se está um pouco mais alto, um pouco mais baixo, essa flutuação dos anticorpos não tem necessidade. Tá. E Patrícia, assim, ó, o hipotireoidismo é mais comum que o hipertireoidismo. Eu vejo no consultório muito mais hipotireoidismo do que hipertireoidismo. E é engraçado que é para a gente saber se tá funcionando a mais ou a menos a tireoide, a gente não pede os exames da tireoide, a gente pede o exame que manda na tireoide, que é o TSH. Isso. Certo? Então, por isso que é meio confuso, né? O TSH está alto, mas na verdade ela está com hipotireoidismo. O TSH está baixo, ela está com hiper, justamente porque daí tem muito hormônio, manda nesse aqui e manda baixar esse aqui. Bloqueia, então, isso aí. Por isso, o eixo hormonal. Inversamente proporcional. Né? Mas por isso o eixo hormonal. Por isso que é muito importante a gente lidar com o eixo hormonal. Tá? O FSH, LH estradiol é a mesma coisa, né? Se o FSH e LH daqui a pouco tá alto demais, é porque tá faltando a produção lá do ovário na menopausa, por exemplo. Por quê? Porque é tudo comando, né? É tudo feedback. Tá, mas assim, só o que eu gostaria de falar aqui do hipotireoidismo é que a gente, às vezes, tem alteração do ciclo menstrual,
tem alteração da ovulação com hipotireoidismo e está relacionado com mais chance de abortamento. Esse anti-TPO também está relacionado com abortamento. E o hipertireoidismo também pode alterar o ciclo menstrual, a ovulação. O hiper também pode alterar desde o ciclo menstrual, só que normalmente no hipo é tudo menos, mas a menstruação é mais. Então, normalmente quem tem hipotireoidismo vai ter mais sangramento e que tem hiper vai ter menos, é o contrário, né? E no hipertireoidismo a gente também vai ter mais risco de abortamento em primeiro trimestre, a gente também vai ter mais riscos de alteração nessa função de fertilidade, no pico da ovulação. E o hipertireoidismo, apesar de ser mais raro, ele é mais grave. Porque o hipertireoidismo, ele pode ter uma influência direta no feto desde o início da gestação. Uma mãe com hipertireoidismo, ela pode sim, para o feto já representar danos para o feto, principalmente dependendo do grau do hipertireoidismo e da fase da gestação do hipertireoidismo, tu pode ter um nenê com uma frequência cardíaca muito alta, uma frequência cardíaca fetal com sofrimento fetal. Então, para a gente considerar hoje, em termos de gestação, o hiper é bem mais raro, porém é muito mais grave. A gente tem que cuidar muito mais dessa gestante, porque ela pode sim levar a um sofrimento fetal pela própria doença. E o próprio tratamento do hipotireoidismo é mais tranquilo durante a gestação, porque a gente está repondo algo que falta, que é o hormônio. E o hormônio sintético é muito parecido com o nosso hormônio natural. Enquanto que o hipertireoidismo, a gente tem que bloquear uma glândula. E todo bloqueio de glândula vai ser sempre mais difícil, mais complexo, porque é antifisiológico. Então, sempre que a gente tiver que bloquear alguma coisa, a gente tem mais risco. E aí, durante esse período gestacional, se preconiza usar a medicação que menos influencia questões de fígado, que é outro problema durante a gestação, que existe uma sobrecarga de uma série de sistemas, né? Então, o propiltiuracil é a medicação de eleição, né, que a gente faz para a gestação. E ele, claro, em doses baixas. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados durante o hipertireoidismo de uma mãe e de um feto, mais do que o hipo. Então, para nossa sorte, que nem eu digo, porque isso é algo que a gente, prevalência, né, não é uma coisa que a gente define, né, é a questão genética e ambiental das doenças, a prevalência do hipo é muito, muito, muito maior. E uma gestação de uma mulher com hipotireoidismo é extremamente tranquila se bem administrada. Tem que aumentar a dose do hormônio no primeiro trimestre, porque o nenê não tem tireoide. Então, a gente dá mais hormônio para o nenê ter, né, para ter a função hormonal sem ter a produção dele próprio. Então, é mais tranquilo o manejo de uma gestante com hipotireoidismo do que uma gestante com hipertireoidismo. Tá. Só para descontrair aqui, o Dr. Rafael Reck, cardiologista, está dizendo que nós somos médicas competentes, tops e lindas. Parabéns, gurias. Querido, que legal. Muito obrigada, Rafael. Rafael também tem várias lives interessantes. Patrícia, nós já estamos em 20 horas e 27 minutos. Vamos passar para... Não teve nenhuma pergunta aqui de tireoide. Então, vamos passar agora o assunto para síndrome dos ovários policísticos. Ótimo. Síndrome dos ovários policísticos, então, é uma doença que afeta em torno de 10% das mulheres em idade reprodutiva. 70% não tem o diagnóstico. Tem uma série de critérios para definir síndrome de ovário policístico. Tem 3 sociedades diferentes, com critérios diferentes, mas aqui no Brasil a gente adota o critério de Rotterdam, que é o critério europeu, onde tem que ter 2 de 3 critérios. Um seria a ecografia, o outro hiperandrogenismo, que são hormônios masculinos aumentados no sangue, ou visivelmente uma mulher com acne, oleosidade, aumento de pelos. Uhum. E o terceiro critério seria a amenorreia, não menstruar por mais de 35 dias. Então, não necessariamente tem que ter os ovários policísticos na ecografia, pode só ter acne e não menstruar e ser ovário policístico. Claro que a gente tem que excluir outras causas da mulher não menstruar também, né? Mas é o diagnóstico mais comum de quando a mulher não ovula, a gente suspeita de síndrome de ovários policísticos.
E quando tem na ecografia, a mulher tem pequenos folículos, menos de 10 milímetros. Antigamente se falava que tinha que ter mais de 12, agora no guideline eu ouvi que tem que ter mais, eu li que tem que ter mais de 20. Então esses folículos ficam ali nos ovários, no córtex, no lado mais externo do ovário, formando tipo um colar de pérola, e esses folículos não crescem e a mulher não ovula. E como ela não ovula, ela não produz progesterona, que vai causar a menstruação depois de 14 dias da ovulação. Felizmente, essa é uma doença muito fácil de tratar quando a mulher quer engravidar. Mas quando a mulher não quer engravidar, a gente tem que ter uma série de cuidados no estilo de vida, porque essa mulher tem mais tendência no futuro de ter diabetes mellitus, diabetes gestacional, de ter hipertensão, síndrome metabólica, doença cardiovascular, câncer de endométrio. Essa mulher tem mais tendência a ser obesa, ter problemas de ansiedade, também da sua aparência física, porque pode ter mais acne, mais pelos. Então, na verdade, precisaria de uma equipe multidisciplinar, né? Seria o ideal. Inclusive, esse guideline que eu me baseei, ele é da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, Sociedade Americana, tem uma universidade da Austrália, e eles pegaram vários especialistas, educadores físicos, nutricionista, pediatra, ginecologista, endócrino, cardiologista, para montar esse guideline. Então, Patrícia, como é que a endocrinologia pode nos ajudar com essas pacientes? Bom, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante, que a identificação de ovário policísticos na ecografia cada vez é mais difícil, porque as meninas começam já bem cedo o uso do anticoncepcional, e o uso contínuo de anticoncepcional pode fazer com que esses cistos fiquem tão pequenos que na hora de fazer a imagem a gente não consegue identificá-los, porém existe sim uma secreção androgênica e por isso ela vai ter pelos, acne, oleosidade na pele, vai ter amenorreia. Então, por isso, às vezes, também muitas meninas não são totalmente diagnosticadas. E quando a gente fala em doença de ovários policísticos, existe um padrão metabólico muito grave, que é a resistência insulínica. E a resistência insulínica, que é parte da síndrome de ovários policísticos, não vai trazer só essa amenorreia e esse hiperandrogenismo, que são esses hormônios masculinos aumentados. Ela vai poder, sim, ter várias respostas inflamatórias. Então, vai ser aquele indivíduo, aquela menina, que vai acabar desenvolvendo, sim, como tu mesmo falou, ou diabetes mais jovem, ou colesterol alto, metade chega a ter colesterol alto, e a própria questão de obesidade. Então, essa visão multidisciplinar é importante, mas lembrar que a visão metabólica, na minha opinião, claro, como endocrinologista, é fundamental. Então, tratar a questão de ovários policísticos como uma doença de resistência insulínica, ela é importante independente de querer engravidar ou não. Então, mesmo para quem não quer engravidar, dependendo de como tiver o ambiente daquela pessoa, tiver um pouco acima do peso, já tem uma glicose no limite, vale a pena essa pessoa fazer uso de metformina, por exemplo, né, que é o Glifage. Mudança de estilo de vida, sem dúvida, todas deveriam fazer por causa desse risco que já tem por causa dessa produção irregular do ovário. Não tem como a gente dizer assim, vai curar. Não vai curar. Na menopausa, que existe uma falência ovariana, daí sim, aquele hiperandrogenismo vai ser suspenso. Mas, durante esse período todo da mulher fértil, o que vai acontecer? Da mulher com o ovário trabalhando, funcionando, essa resistência insulínica, ela pode ser tanto tratada com exercício e alimentação rica em fibras, com bastante líquidos na dieta para a gente melhorar processos inflamatórios, quanto com a metformina como uma opção, né? Mas também tratando a obesidade, que muitas vezes é consequente, com medicações que vão melhorar a resistência insulínica, como hoje a gente tem liraglutida, por exemplo, que é GLP-1. Então, a gente hoje tem outras alternativas para melhorar esse quadro inflamatório, que é nosso ponto de vista, né, endocrinológico da doença, e isso muitas vezes pode até corrigir o padrão menstrual,
sem necessidade de uso de anticoncepcional. E se a mulher quer anticoncepção, dá para utilizar as duas coisas, o anticoncepcional e também o glifage, a metformina, porque ela vai estar atuando em sistemas diferentes, né? O anticoncepcional ele vai estar atuando vamos dizer assim, em segurar o cistinho ovariano, né? Enquanto que a metformina vai estar atuando no sistema de resistência insulínica periférica e a nível ovariano. Então, vai ser diferentes sistemas que a gente vai estar cuidando daquela paciente. Eu acho importante lembrar também que hoje a gente tem anticoncepcionais, que tu pode falar melhor que eu, mais novos, né? Que a gente tem hoje uma ação antiandrogênica também importante, porque a gente tem que lembrar também da autoestima dessas meninas. Isso eu sempre trabalho, eu acho que a gente tem que lembrar que o ser humano não é só o que a gente vê nos exames de sangue ou de imagem, que muita gente só faz isso. Não, é o que ele sente. Então, o sentimento de autoestima, motivação, bem-estar, é muito importante. Então, a menina que tem pelos, que tem acne, aquilo ali faz ela sofrer, né? Então, a gente tem que melhorar o manejo, tanto metabólico, mas também estético, tratando essa síndrome de ovários policísticos com o que for necessário. Se precisar de um anticoncepcional melhor, de usar um antiandrogênico, de associar a glifage. Existem ferramentas para isso e a gente tem que trabalhar junto com o gineco. Eu acho que a ginecologia e a endocrinologia são muito importantes, porque as duas lidam muito com hormônios. Essa parte de hormônio sexual, ela é muito importante para a mulher e para o homem também, né? Nesse caso, a mulher. Eu vou puxar a brasa para o meu assado, falando que o anticoncepcional, então, assim, na verdade, nesse guideline, ele está como primeira linha para regular a menstruação e ele atua também no efeito da acne, vai melhorar a acne, pode melhorar também aumento de pelos. Isso é mais difícil de melhorar, mas pode melhorar também, isso demora um pouco mais. Eu não falei de dermatologistas geral, eu encaminho as pacientes com ovário policístico que têm queixa de oleosidade na pele ou aumento de pelos para dermatologista, que é uma outra especialidade que caminha junto com a ginecologia. Vou falar também que o anticoncepcional ele pode proteger também a mulher ao câncer de endométrio no futuro, porque precisa ter essa progesterona que está faltando na mulher de ovário policístico. E essa progesterona é que vai proteger o endométrio, tá? Porque ele não sangra, ele tende a proliferar. E essa proliferação por anos a fio é que vai aumentar o risco de câncer de endométrio, assim como resistência insulínica e obesidade também. Eu vou só responder aqui, ó. Ovário micropolicístico é a mesma coisa. Às vezes a gente vê um ovário cheio de cistos, microcistos no ovário. Então a gente chama de ovário micropolicístico. Só que não necessariamente tem a síndrome do ovário policístico. Às vezes, em outras situações, a mulher também pode ter na ecografia esse mesmo aspecto do ovário, da síndrome do ovário policístico. Mas para ter a síndrome, é como eu falei, tem que, junto com a ecografia, ter aumento de hormônios masculinos, ou oleosidade, acne, aumento de pelos, ou ter atraso menstrual. Tem que ter 2 desses 3 critérios. Então, por isso que tem que diferenciar. Mas, assim, quando a gente vai induzir uma superovulação para FIV, por exemplo, a gente vai ter que ficar atento também. Sendo síndrome do ovário policístico ou ovário micropolicístico, essa mulher tem mais risco de um probleminha que a gente chama de síndrome da hiperestimulação ovariana, que pode ser leve, mas pode até levar, em casos mais graves, a mulher para a UTI. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso também. Doutora Fernanda, como trata quando quer engravidar? Bom, como eu falei, síndrome de ovário policístico, na verdade, é uma das situações mais fáceis de se tratar. A gente vai investigar o homem, ver se o espermograma está bem, né? E vai ver as trompas da mulher. Se tiver alguma obstrução ou o espermograma estiver ruim, a indicação é fertilização. Se tiver tudo bem, essa mulher pode engravidar naturalmente.
Aí o que a gente vai fazer? A gente vai induzir essa ovulação. Tem gente que consegue induzir só com mudança de estilo de vida, com dieta, exercício físico, redução de carboidratos, redução de glicose. Tem uma paciente, a Fernanda, perguntou sobre se é ruim açúcar para fertilidade. É ruim principalmente para quem tem ovário policístico. Açúcar inflama. Açúcar É, inflama todo mundo. É bom, importante então, falar isso, né? então, às vezes, com mudança de estilo de vida, pode voltar a ovular naturalmente. Se não voltar, a primeira escolha agora é o uso de inibidores da aromatase, que a gente chama de letrozol. A segunda opção seria usar o clomifeno, que é o mais clássico. Se não funcionar o clomifeno, porque mais ou menos 10% é resistente ao clomifeno, a gente pode associar a metformina. Segunda linha de tratamento seria usar medicamentos injetáveis, que são as gonadotrofinas ou o FSH, o hormônio que estimula o crescimento dos folículos, que são hormônios que a gente geralmente usa para fertilização em grandes doses, mas em pequenas doses, em dias alternados, a gente pode usar também para inseminação, que na inseminação a gente não quer ter mais de 3 folículos, não queremos de jeito nenhum. Na FIV a gente quer o quanto maior número de folículos, melhor. Junto com as gonadotrofinas, uma opção de tratamento que está aparelho seria fazer cirurgia nos ovários. Antigamente, eles tiravam um pedaço desse ovário que é grandão e melhorava a ovulação. Hoje em dia, o que se faz é o drilling. Através de laparoscopia, vai com uma agulha e fura esses cistos. E isso melhora também a ovulação. E mesmo na FIV, a gente acaba indo com um aparelho de ecografia, o transdutor transvaginal, com uma agulha na ponta. E a gente aspira todos esses folículos. Então, às vezes, a mulher não engravida da fertilização, mas depois de uma fertilização, a gente causou um drilling também, a gente furou esses cistos. E aí a gente vê muitas vezes que elas começam a ovular naturalmente depois. E só para avisar, como é que a gente sabe que a mulher está ovulando? Quando ela está menstruando regularmente, entre 21 e 35 dias. Um ciclo maior de 35 dias não é normal. Mas assim, só para completar o que eu penso... Não, só para completar essa parte, o que eu penso assim também que é importante colocar, que ovários policísticos, se a idade da mulher é um fator importante, se é uma mulher mais jovem, daqui a pouco nem precisa passar para todas essas investigações. Uma mulher mais jovem, daqui a pouco usando uma metformina, melhorando resistência insulínica, melhorando o peso. Hoje a gente tem liraglutida, que é uma medicação que faz emagrecer bastante, então melhorando esse padrão, tirando alguns processos inflamatórios como o glúten, isso tudo também pode fazer uma gestação natural sem necessitar nem passar por uma fase de dificuldade de gestação que busque daí ter que fazer toda essa investigação. Porque essa investigação também às vezes é um pouco complicada. A gente vê a parte dos homens, né? Tem todo um lado assim, e a gente tem que lembrar que nem sempre é culpa da mulher, né? A questão de infertilidade. Não sei se falar culpa, né? Mas não é nem sempre a causa feminina, às vezes é a causa masculina. Que a gente vai falar mais adiante um pouquinho também, né? Sim, com certeza. Por isso que a recomendação, até mesmo desse guideline, é que a gente investigue antes. Porque às vezes a mulher fica ali 6 meses usando citrato de clomifeno, que é o mais habitual, que às vezes o ginecologista prescreve. Só que nunca fez um espermograma, nunca avaliou se as tubas estão patentes ou não. Né? Então, ela ficou 6 meses tentando ovular, mas daqui a pouco não engravidou porque não tinha espermatozoide suficiente para fazer aquela mulher engravidar, ou porque as trompas estavam obstruídas, então não vai acontecer o encontro do óvulo com o espermatozoide. E outra coisa, eu critico muito também ficar usando citrato de clomifeno aleatoriamente, porque muitas mulheres são resistentes ao citrato de clomifeno. Então, o ideal seria acompanhar por ecografia, para a gente saber o que está acontecendo. Daqui a pouco não engravidou porque não ovulou,
ou não engravidou porque o citrato de clomifeno, ele afina às vezes o endométrio, então também pode dificultar a gestação. Ele é bom para o ovário, mas ele é ruim para o endométrio. Se essa mulher não ovulou, a gente pode aumentar a dose. E também tem que cuidar, porque às vezes usar cronicamente o citrato de clomifeno pode ocasionar cistos no ovário, que cistos disfuncionais, né? E até mesmo tumores borderline nos ovários. Então, por isso que eu acho importante ter um acompanhamento ecográfico, que a gente fala de ecografias de controle de ovulação, ou a gente chama de coito programado, que a gente vê quando aquele folículo está para ovular e indica que o casal tenha relação naqueles dias. Então, bom, assim, a gente já está com 20h44. Temos mais 2 assuntos. Não, mas só deixa eu concluir. Deixa eu só fazer um comentário mais aí. A metformina, na visão endocrinológica, é bem importante, porque a gente está atuando em resistência insulínica, tá? A clomifeno não vai atuar nisso. Então, a gente vai estar sempre buscando atuar em resistência insulínica. E a metformina, ela é tão importante para esse processo anti-inflamatório na mulher que tem ovários policísticos, que inclusive no primeiro trimestre, hoje, a gente sabe que é muito importante a gente manter a metformina, porque evita abortamento de primeiro trimestre em mulheres que têm ovários policísticos. Então, a metformina é uma visão endocrinológica, mas isso até teve há poucos dias um congresso que eu também fiz sobre isso, era um gineco e um endócrino discutindo ovários policísticos, que foi muito interessante, que é o ponto de vista endocrinológico, tentar trabalhar mais em cima da parte metabólica pelos benefícios gerais que a metformina vai trazer, ou o liraglutida, medicações que hoje a gente sabe que tem ação anti-insulínica, anti-resistência insulínica, na verdade, muito importantes para a pessoa como um todo, né? Para aquela mulher de forma sistêmica. Então, é bem interessante a gente ter esses 2 pontos de vista em relação a ovários policísticos. E também dentro dessa questão de ovários policísticos, lembrar que entre os andrógenos que podem aumentar, também tem a própria prolactina, que a gente vai falar agora no tópico, né? A prolactina também pode estar um pouquinho aumentada e não necessariamente é algo tão ruim. Se a gente consegue melhorar o estilo de vida daquela paciente, às vezes nem precisa tratar aquela prolactina, ela vai ter toda uma melhora dessa resistência insulínica, desse processo inflamatório e, consequentemente, normalizar tanto a parte de ovulação, né, perdendo peso, melhorando esse perfil do ovário, como também esses outros hormônios. Então, é bem importante, assim, de ovários policísticos, ter esse acompanhamento endócrino e também da parte reprodutiva, da parte de ginecologia. Acho muito importante essa dupla trabalhando em cima de uma doença que é muito comum em mulheres, né, jovens. E, Patrícia, só para o público leigo, a gente fala resistência à insulina ou intolerância à glicose, e eu mesmo como médica não gosto desses termos, e aí o pessoal leigo deve ficar mais confuso ainda. Mas o que a gente está falando é que é quase que uma pré-diabetes, né? A gente vê a intolerância à glicose através da glicemia, da glicose no sangue, através da hemoglobina glicada, certo? Que dá uma ideia da glicose dos últimos 3 meses. E a resistência à insulina, que é assim, o corpo não está respondendo à insulina, é difícil de dosar isso, né, Patrícia? É que a resistência insulínica, na verdade, a resistência insulínica, ela é o que acontece a nível tecidual, né? Então, o corpo, ele tem a insulina que vai ir nas células do corpo, no músculo, no tecido adiposo, colocar a glicose dentro da célula para ser transformada em energia. Quando esse esquema da insulina colocar a glicose dentro da célula não acontece corretamente por processos inflamatórios, existe uma resistência na ação da insulina a nível tecidual, que isso pode ser muito antes até da gente ter uma intolerância à glicose, ou um pré-diabetes, ou um diabetes. Então, a resistência insulínica é um processo inflamatório
muito já inicial de daqui a pouco tu não vai ter uma glicose alterada, tu não vai ter uma hemoglobina glicada alterada, tu não vai ter um TTG, né, o teste de tolerância oral à glicose alterada, e tu já está tendo uma resistência insulínica que realmente hoje é mais a nível de pesquisa, que tem como fazer marcadores com clamp, com coisas que a gente não faz no dia a dia da rotina de consultório. Mas só para entender que essa resistência insulínica... Hã? São exames caros. Exames caros e ruins para fazer em larga escala, né? Porque existe todo um aparato, todo um envolvimento até do próprio paciente. Mas essa resistência insulínica, o que ela faz daí numa segunda fase? Então, essa glicose que não consegue ser aproveitada pela célula porque a insulina não está conseguindo colocar para dentro, vai fazendo com que tenha um aumento da produção da própria insulina para tentar fazer com que isso aconteça, e daí aumenta esse gradiente de resistência insulínica, e aí sim tu vai ter fases que depois vai acabar levando ao diabetes, que vai entrar em falência o teu pâncreas, de tanto ele produzir mais insulina para tentar vencer essa resistência, tu vai acabar tendo daí também uma falta de insulina, que é o que acontece no diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é resistência mais insuficiência de insulina, né? Falta de insulina. Mas eu acho bom a gente passar agora para a prolactina. Senão não vai dar tempo. Então. A gente, na verdade, foi muito ousada de botar tantos assuntos em uma hora. Prolactina. Então, tanto o ovário policístico quanto o hipotireoidismo podem também ser causas de aumento da prolactina, certo? Certo. E o estresse também, né? Isso é outra coisa muito importante. O estresse, ele pode, sim, aumentar a prolactina, e não que a gente tenha que usar a prolactina como um marcador de estresse, tá? Não tem que dosar a prolactina para saber se está estressado ou não está estressado. Assim como não tem que dosar cortisol para saber se está estressado ou não está estressado. Mas esses marcadores, eles podem influenciar, sim, na parte sexual, não só na parte de fertilidade. Por que tanta gente, quando está muito estressado, não tem vontade de transar, não tem, né, aquela parte não tem orgasmo, não tem lubrificação? Porque tu acaba aumentando níveis de prolactina causados pelo próprio estresse, cansaço, exaustão, e na hora nem percebem que pode ser isso. Então é importante lembrar que a prolactina é um hormônio que tanto em homem quanto em mulheres pode atrapalhar muito, tanto fertilidade, mas também como o prazer como um todo na parte de relação sexual, porque ela interfere muito nesse eixo de FSH, LH, estradiol, testosterona, muito nesse eixo que vai dar o prazer, né? Tá bem. E outras causas de aumento da prolactina? Medicamentos? Tem alguns medicamentos que aumentam. Oi? Tumores da hipófise, mas fala dos medicamentos. Vamos lá. Assim, ó, os mais comuns, tá? Aumento de prolactina é mais frequente por questões não tumorais. O tumor, ele vai ter níveis bem mais altos de prolactina. Normalmente, na mulher, vai ter falta total de menstruação. E esse tumor de hipófise, né, que é a glândula que tem na cabeça, que vai ser a responsável, que está dentro ali, junto no cérebro, que vai ser responsável pela produção de prolactina, essa glândula vai ter ou um tumor bem pequenininho, que a gente chama microadenoma, ou ela vai ter um outro tipo de tumor, que é o macroadenoma. Uma coisa que eu acho que é muito importante falar é que o micro não fica macro, são células diferentes. Então, agora inicial é micro, depois vai crescer e vai ficar macro. No tumor de hipófise produtor de prolactina, não é assim. Então, o microprolactinoma, ele não vai ter maiores problemas anatômicos, porque ele vai ser bem pequenininho, então não vai ter risco como o macroprolactinoma, que pode ter compressão de outras coisas do cérebro, inclusive os nervinhos da visão, né, que fica ali perto. Então a pessoa pode perder campo visual, que a gente chama, ficar com aquela visão em túnel, perder a parte lateral da visão. Isso é no macro. O micro nunca vai fazer isso. E o microprolactinoma, a gente até tem que ver se vale a pena tratar a mulher, porque depende muito se ela está tendo algum tipo de sintoma, ou se está na idade fértil, por exemplo. Porque se a mulher já é pós-menopausa e daqui a pouco não tem sintomas, não tem leite nas mamas, né? Que a prolactina faz leite nas mamas. E ela está confortável, ela não está tendo um problema maior de sintomas por causa da prolactina um pouco aumentada, por causa desse microadenoma, às vezes a gente nem trata. Mas na jovem a gente trata tanto pela questão de fertilidade, como também pela questão óssea. A gente tem que lembrar que a prolactina ela vai interferir na parte estrogênica
E o estrogênio é extremamente importante para a gente fazer a nossa massa, a nossa força óssea, né? Então, na mulher jovem, que é quando a gente tem o nosso osso ficando forte, depositando cálcio, um metabolismo ósseo muito importante, a gente tem que cuidar muito níveis alterados de prolactina a nível tumoral, porque pode estar interferindo nessa questão também. Na pós-menopausa, daí já tem a falência ovariana, já não vai ter a produção estrogênica, então a gente tem outros tipos de avaliações para o osso, né? A gente tem outras medidas para o osso, então daí se discute a questão se tratar ou não. E macro tem que tratar. Sim. Patrícia, sabe que às vezes eu vejo no consultório mulheres que não estão menstruando e elas nem procuram tratamento ou investigação, elas acham o máximo não estar menstruando. E aí eu digo, não, tu pode não menstruar por estar usando algum método contraceptivo contínuo, que não menstrue, mas aí tu tá usando hormônio. Agora, se tu não tá menstruando porque tá com a prolactina alta, tu tem que tratar isso. E muitas Sim. não tratam. E eu digo, é como se tu tivesse na menopausa, antes do tempo. Então, tem que Yeah. tratar. E o ovário policístico também tem que tratar. Tu também tem que ter aquele progestágeno que vai te proteger de um câncer de Uhum. endométrio no futuro. Então, às vezes as Sim. pessoas meio que confundem, né? Assim, tipo, é normal não menstruar. É normal não menstruar quando está usando um método contraceptivo Uhum. contínuo. Mas por doenças endocrinológicas, aí não é normal não menstruar. A mulher, antes da menopausa, ela tem que menstruar. E a gente tem como fazer esse diagnóstico diferencial se é menopausa ou se são outras causas endocrinológicas. Bom, Não, é em cima daquilo que tu falou no início, né? A gente tem que lembrar que o hormônio ele age em tudo, né? Então a gente não pode. O hormônio ele é sexual, mas também está agindo no osso, né? Então ele tem o estrogênio, ele não vai agir só no útero, né? Ele vai ter outras relações também. Então é importante a gente sempre cuidar isso. Mas, tá. assim, dentre as medicações que aumentam prolactina, as mais comuns são de uso psiquiátrico. Entre elas, inclusive, a risperidona. A risperidona é uma medicação que a gente usa para alguns quadros de transtorno psiquiátrico e que chega a níveis de prolactina muito superiores até os níveis tumorais de prolactina. Então, é bem complicado, assim, algumas medicações que às vezes a gente tem que cuidar até para fazer o uso, né? E se eu puder só Essa fazer um semana. comentário, eu vou voltar Tá. lá para o hipotireoidismo, mas é só para não perder o gancho. Uma das coisas muito frequentes que também podem causar hipotireoidismo, ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, é o lítio, né? Então, o lítio, ele pode causar tanto hipertireoidismo quanto hipotireoidismo. Não é bem na causa da mulher que vai engravidar, porque a gente vai tentar tirar de qualquer forma o lítio para a questão da gestação. Mas lembrar que, sim, uma das medicações também muito comuns que dão alterações nesse lado psiquiátrico de medicações que dão alterações em hormônios é a risperidona na prolactina e o lítio no hipotireoidismo. Tá bem. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela está aqui na live, não vou falar o nome, mas ela está em uso de risperidona e ela não estava menstruando desde janeiro, março, mais ou menos. E, e aí ela está querendo engravidar. Então agora ela já está fazendo a descontinuação desse tratamento, que geralmente esses tratamentos eles têm que ser desmamados Sim, reduzido. gradualmente, não pode tirar de supetão, que pode ser ruim. Gente, daqui 2 minutos vai acabar e a gente não falou de obesidade ainda. Calma, um Patrícia, minuto. quem sabe Eu demorei quinta-feira a para gente fala um entrar, eu pouquinho de demorei para entrar, obesidade. não deu, tem que dar um extra. Aham, aham. Então, vamos nos E só um despedir? comentário que vamos para a obesidade, mas só um comentário que lembrando que eixo hormonal pode levar até 6 meses para recuperar. Então não significa que ela vai parar a respiridona amanhã e que o eixo hormonal dela já vai estar normalizado depois de amanhã. Pode levar de 3 a 6 meses, seja com uso do que for. Quem usa anabolizante, quem usa qualquer até método anticonceptivo, a gente tem que lembrar que pode demorar para esse eixo, lembrando que é eixo hormonal, o hormônio que manda e o que obedece, para esse eixo ficar bonitinho, para as coisas funcionarem adequadamente. Então a gente também não pode ter essa ansiedade para o resultado rápido. E ela estava bem ansiosa, sim. Já queria saber se estava ovulando, se não estava. Tem Ela que teve uma esperar. menstruação recentemente. Mas te pergunto, aí
foi ela que eu pedi o exame de imagem, porque na bula dizia que poderia ter adenoma de hipófise, causar inclusive adenoma de hipófise. E então eu te pergunto, você trataria essa paciente? Assim, ó, O aumento da prolactina dessa paciente? é que assim, ó, risperidona não causa aumento da hipófise, não vai gerar um tumor. O que tu pode fazer, o que pode estar acontecendo, é que tu não sabe se tu tá com a prolactina alta por causa da risperidona ou ela tinha um micro ou macroadenoma, né? Então, por isso que é importante o exame de imagem para diagnóstico diferencial. Se essa prolactina alta é realmente só do remédio ou ela já tinha uma outra doença de base. Mas eu não trataria. Tirar a medicação. Para a gente conseguir salvar, eu vou sair aqui, a gente entra rapidinho e acaba. Tá bom?